Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a teoria de Fourier, tá? Ou iniciar com a teoria da transformada de Fourier, mudando assim para o próximo módulo, tá? E agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais complicada, mas ainda não na aula de hoje, vamos dizer assim, tá? Hoje é mais uma introdução, uma aula mais intuitiva, assim, né? Tem algumas ideias e demonstrações, mas mais para entender de onde vem mesmo a transformada de Fourier, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode, uma vez que a gente já está familiarizado, né, com a notação de transformação integral, vamos colocar direto a transformada de Fourier na tela, tá? Essa é a definição da transformada de Fourier, né? A famosa transformada de Fourier. Bom, o que acontece? Aqui algumas coisas mudam em relação à transformada de Laplace, né? Vamos colocar primeiro aqui a notação é a de sempre, só trocou por aquele F estilizado, tá? Ao invés do L estilizado. A gente vai estar transformando aqui claramente, tá? É mais comum usar a variável x aqui, tá, do que t, como era em Laplace, né? Até porque em Laplace a gente tinha, né, uma definição, um espaço a ser transformado de zero a infinito, né, o que dava a entender que caía bem, entre aspas, transformar algumas coisas temporais, né? Então nesse caso aqui a gente vai poder ver que como é de menos infinito a infinito, né, o x é mais usado. Mas isso é só uma questão de escolha, tudo bem? Aqui destacado está o núcleo, né? O núcleo é um pouquinho diferente, né? Ele tem aqui um termo imaginário, e na menos ikx, tá? Isso muda muitas coisas, tá? Vocês vão ver ao longo do módulo que calcular a transformada de Fourier com esse núcleo não é assim tão simples, tá? Dependendo da situação, como era lá em Laplace. Tá? Então esse núcleo aqui é o núcleo transformado, tá? Aqui é a função que nós vamos transformar em si, tá? Obviamente aqui mudou o espaço, né? Vai de menos infinito a infinito, tá? E a gente está transformando de x para cá, tudo bem? Então o que acontece? Nesse caso, tá? Transformando de x para cá, a gente tem uma nova configuração, né? A gente não é mais de t para s, né? Então aqui vai ser bem comum, tá? Usar x e k o tempo todo ao invés de st como era lá em Laplace. Tranquilo? Tranquilo, né? Só definições até aqui. E aí tá, né, só a definição que é de x para cá. Continuando, tá, só para chamar a atenção, é muito comum ver na literatura a seguinte configuração, tá, escrito como 1 sobre raiz de 2π, tá, ao invés daquele 1 sobre raiz de 2π no núcleo, tá. Mas a verdade é que o núcleo, de fato, tá, é o 1 sobre raiz de 2π vezes o termo exponencial. O que acontece aqui, tá, é que simplesmente, muitas vezes, tá, para não dizer, a gente tem a entender, ou a gente pensa que essa constante aí tem alguma outra coisa a ver, mas na verdade ela faz parte sim do núcleo. A gente vai ver isso na demonstração, tá? É bem simples esse fato. Tudo bem até aí? Então tá. Vamos lá. Bom, o que a gente pode seguir aqui vendo a sequência? Primeira coisa que a gente aqui nesse caso partiu já da definição, né? A gente não chegou nela, mas a gente vai ver como ela de fato funciona. Tudo bem? Então tá, como é que apareceu isso? A primeira coisa que eu tenho que tentar entender aqui é o seguinte. Pensa numa função, tá? No intervalo de menos a inicialmente, tá? Depois a gente vê por que é menos infinito a infinito, mas inicialmente vamos pensar numa função no intervalo de menos a. Segunda coisa, tá? Seja f de x essa mesma função, tá? Tem um número finito, tá, de descontinuidades dentro deste mesmo intervalo, tá? E ao mesmo tempo que ela tem um número finito de descontinuidades, ela vai ter um número finito também, tá, de máximos e mínimos, tá? Então vai ser aqui uma coisa, em outras palavras, vai ser essas duas últimas condições são as condições de Dirichlet, tá? Mas basicamente vai funcionar para funções absolutamente integráveis, tudo bem? Então tá. Bom, se essas condições forem satisfeitas, tá, quer dizer o seguinte, quer dizer que f de x possui, tá, uma série de Fourier da forma tradicional, tá? Essa é a forma tradicional de uma série de Fourier comum, tá? Somatório de menos infinito a infinito, com coeficiente a n, tá? E aquele termo exponencial, tudo bem? Bom, esse termo nπ sobre a, tá? É o termo que a gente pode chamar de k de n, tudo bem? Então na literatura é bem comum, tá, encontrar esse k de n da seguinte forma, tá? K de n sendo nπ sobre a, tudo bem? Bom, seguindo aqui, né, se é uma série de Fourier, tá, o que acontece é que esse coeficiente é dado, né, por 1 sobre 2a, integral de menos a até a, tá, de f de xi, e na menos, tá, i nπ xi sobre a, onde de novo aparece nπ sobre a, tá, e a gente tem a integração em xi. Então essas duas coisas estão ligadas, né, tu tem na verdade você tem uma integração que representa o seu coeficiente, tá, e uma vez que você tem a série de Fourier,
tá, que é a representação daquela função, tá, a gente pode alcançar, né, aquela representação fazendo uma simples conta de uma simples integral. Claro, uma simples integral numa função, tá, dentro de um intervalo de menos a que satisfaça essas três condições aí. Tudo bem? Tá, acontece que, tá, a gente vai pensar o seguinte. Primeira coisa, se eu tenho uma função, tá, vou supor uma função qualquer aqui, esta função que satisfaz essa série de Fourier, ou entre aspas, pode ser encontrada usando essa série de Fourier, ela é periódica. Então a gente tem aqui, por exemplo, neste caso uma função, tá, de período 2A, mas o fato aqui é que é uma função periódica, tudo bem? Tá. E se a gente quiser representar essa função fora desse intervalo, tá, a gente só vai conseguir, tá, se ela for periódica. E a pergunta que fica, tá, é como é que a gente faz para representar uma função qualquer? Em outras palavras, uma função que não seja necessariamente periódica. Tá? E a ideia aqui, a ideia de Fourier, ou a ideia de toda a análise de Fourier, né, que é uma das coisas mais bonitas da matemática, na minha opinião, é a seguinte, é justamente a gente poder, tá, tentar esticar, eu acho que a melhor palavra para explicar isso é esticar esse intervalo que vai de menos a, como se a gente pudesse pegar ele nas pontas, tá, e abrir, ou seja, puxando um para o lado direito e um para o lado esquerdo, fazendo com que aumentasse. Tudo bem? É mais ou menos essa a ideia. Tá? Então a gente, em outras palavras, né, fazendo o que eu acabei de falar, é como se a gente fizesse A tender a infinito. Tá? E, bom, fazer A tender a infinito, né? Bom, então fazer A tender a infinito, tá? Em outras palavras, né, é a gente pegar esse intervalo, né, e esticar ele, né, como se a gente pudesse fazer isso, tudo bem? E aí, bom, aí não interessa o período, né? A gente está pensando numa função periódica justamente por estar no intervalo finito, perdão. E, bom, agora se tu tá de menos infinito a, né, o teu intervalo é o domínio todo, então não faz diferença se ela é ou se ela não é periódica. Essa é a grande jogada, tudo bem? Bom, eu não sei se isso pode ser feito ou não, tá? Mas a gente, na teoria de Fourier, a gente tenta entender o que acontece. A gente tem que ter em mente, tá, que esse K de n, tá, ou melhor, são pontos, né, multivariados. Em outras palavras, na medida que n varia, tá, eu tenho o K para respectivo n. Então, por exemplo, o K de 0 é 0, o K de 1 é π sobre A, K de 2 é 2π sobre A e assim por diante. Né? Então a gente tem todo o domínio diversos valores para K de n. Tá? Então a gente pode, por exemplo, entender que quando A vai para o infinito, esse K de n tem que necessariamente ir para zero. Porque pela definição do K de n, tá, ele é dividido por A. Então A tender a infinito faz com que esse K de n se condense. Em outras palavras, ele encolha, tá, com relação ao módulo dele mesmo. Então ele vai começar a diminuir de uma maneira que ele vai chegar cada vez mais próximo de zero. E o problema é que, não chega a ser um problema na verdade, mas a questão aqui é que não é ele que diminui, são todos os Ks de n que diminuem. Né? Então se a gente pegar e fizer assim, vamos chamar de delta n, tá? Uma diferença entre os Ks de n, você tem uma coisa que é fácil de entender, é que essa diferença, essa sim, é π sobre A e é fixa. Mas ela é fixa por não depender de n. Mas no momento que a gente faz A tender a infinito, essa diferença também diminui, porque justamente, de novo, A está no denominador dessa diferença. Tá? Então o que acontece aqui? O que a gente tem que pensar? Tá? Então vamos pensar que a gente tem esses K de n's supostamente em algum lugar. Tá? Então o primeiro K de 0 é 0, o K de 1 é π sobre A, o K de 2 é 2π sobre A, assim como os outros para valores negativos também serão dados da seguinte maneira. Então isso é espelhado, tudo bem? O que acontece? Então eu tenho todos esses caras aqui, tá? E a única coisa que eu tenho que me dar conta aqui é que se eu fizer aquilo que eu estou pensando, ou fazer A tender a infinito, tá? Esses caras vão começar a diminuir. Como assim diminuir? Pensa assim, ó. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, bom, essa diferença é π sobre A, e na medida que eu faço A tender a infinito, eles começam a encolher e ficar mais próximos uns dos outros. Então na medida que eu vou tendendo A a infinito novamente, eles vão encolhendo novamente. E assim por diante, tá? Até chegar no momento que, bom, quando eles vão encolhendo, né, eu vou começar a ter eles muito próximos uns dos outros. E aquela diferença π sobre A, ela continua sendo π sobre A, só que ela é um valor cada vez menor, né? E, obviamente, na medida que eu vou encolhendo esse, eu consigo aqui, neste meu exemplo, representar mais na tela todos os demais K de n, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. E na medida que eles estão muito próximos, tá? E essa é a beleza da teoria de Fourier, né? Até inclusive eu aconselho a quem gosta de análise, né, estudar análise de Fourier, porque aqui a gente entende, tá, que a gente tem uma medida e na verdade que todos os pontos são cobertos, né, de uma maneira que eles se tornam, entre aspas, tá, um espaço contínuo. Então a ideia aqui é você, a partir de uma série de Fourier,
tá? Entender quem é K de N e fazer aquele A tendendo ao infinito para que os Ks de N, né, se juntem, entre aspas, e se tornem, né, um espaço contínuo. Essa é a grande jogada. Então, se eu tiver, da maneira que está escrito aqui, uma espécie de espaço contínuo, talvez, não sei, tá, eu consiga chegar em algum lugar com relação a transformadas de Fourier. Tudo bem? Bom, gravado isto, dito isto, tá, a gente pode seguir aqui. Vamos pensar o seguinte, a gente sabe que essa função, tá, eu só reescrevi a função representada pela série de Fourier, só que ao invés de botar nπ sobre A, eu coloquei K de N. Tudo bem? Bom, eu vou fazer a mesma coisa com o coeficiente, tá? A única diferença é, de novo, ao invés de nπ sobre A, coloquei K de N, tá? Bom, este coeficiente faz parte, ou está dentro, tá, da minha série de Fourier. Então, no momento que eu quiser, eu posso começar a calcular, tá, ou colocá-lo lá dentro para ver o que acontece, tá? Bom, quando eu faço isso, algumas contas eu vou poder fazer, tá? A primeira coisa que eu posso fazer aqui é multiplicar e dividir por π, tá? Para quê? Porque em algum momento aqui vai aparecer π sobre A ali, naquele coeficientezinho ali, tá? E vai sobrar 1 sobre 2π, tá? Então aqui a gente já vê, tá? Que vai aparecer 1 sobre 2π vezes π sobre A. Por que o π sobre A? Porque π sobre A, na minha teoria, tá? Na medida que eu estou usando, é a diferença dos Ks. Então aqui vai aparecer um delta de N, tudo bem? Então aqui eu já posso tirar, isolar essa constante, que é 1 sobre 2π, tá? E trocar, tá, esse π sobre A por delta de N. Tudo bem? Fácil, né? Não tem nada de diferente aí. Só que, tá, a gente começa a entender algumas coisas, né? Se eu pegar aqui esses termos, que é os deltas de N vezes exponencial de iknx, tá? E me dá conta de que esta integral aqui, ou melhor, perdão, este somatório, na verdade, ele vai ser, na medida que o n é muito pequeno, ou n é muito pequeno, não, na medida que o delta é muito pequeno, perdão, que são aquelas diferenças, isso aqui é o infinitesimal. E, na verdade, isso aqui é a representação da integral de Riemann de uma função, tá? E qual é a função? É o e na iknx. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter a integral, exatamente a integral em k, agora espaço contínuo, tá? De quem? De e na ikx, tá? E aquele meu dk é o infinitesimal, que antes era o delta de n. Tudo bem? Então, para infinitos intervalos, neste intervalo de menos infinito a infinito, eu vou ter essa integral. Tudo bem? Bom, quando eu faço, né, a tender a infinito, né, eu faço várias coisas. Quando eu faço a tender a infinito, eu faço aquele espaço discreto ficar um espaço contínuo, e por isso eu estou representando com k. Mas quando eu faço a tender a infinito, eu tenho que me dar conta também que lá, essa minha função f de x, né, que era representada por quem? Por tudo aquilo que eu estou falando, tem uma integral que está ali em vermelho, né, que é de menos a. Então ela vai virar uma integral, tá, de menos infinito a infinito, e também no espaço k, né? Só que naquele momento ali, naquela integral em vermelho, eu estou integrando em xi e não em k. A única coisa que eu troco ali é que k de n vira k. Tudo bem? E essa minha função, f de x, tá, ela fica representada por essas duas integrais. Claro, falta ainda, tá, o coeficiente 1 sobre 2π. Tudo bem? Bom, esta função, tá, é uma representação nova, tá, mas ela vai me dizer muita coisa a respeito da análise de Fourier. Pensa comigo, tá? Algumas coisas podem ser feitas aqui. A primeira delas é dar uma reordenada, tá, dessa maneira que eu fiz, tá? E até aqui, nesse momento, isso ainda não me diz muita coisa. Porém, tá, se eu me der conta que, tá, 1 sobre 2π pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2π vezes a mesma coisa, né, para que aqui o quadrado da raiz vire o 2π lá de baixo, então eu posso trocar isso, tá, tendo essa configuração, e por fim, dando uma pequena reordenada, tá, a gente chega que a integral lá do meio, tá, aquela integração em xi, tá, juntamente com 1 sobre raiz de 2π eu conheço, tá, e essa representação é quem? É exatamente aquilo que nós temos por definição de transformada de Fourier, como se eu estivesse fazendo a transformada de xi para k. Tudo bem? Tá bom. Agora, olha o que sobra afora isso, né? Vai me sobrar uma integração também de 1 sobre raiz de 2π, de menos infinito a infinito, tá? De uma transformada de Fourier, tá? E agora, a única coisa que é diferente aqui é que o núcleo, tá? O expoente do núcleo é positivo, vai aparecer o e na ikx, e eu estou integrando em dk. Tá? Então, isso aqui é como se fosse a inversa, tá, de k para x. Só que eu só posso considerar a inversa se isso de fato desse f de x. Só que, para minha surpresa, né, adivinha o que acontece? Isso é f de x. Bom, então peraí um pouquinho. Então, eu estou me dando conta que eu tenho uma função, tá, lá que está lá dentro,
que eu cheguei na definição, que é uma transformada, que me leva para cá, e depois eu aplico, tá, uma outra integração, tá, em dk, que me leva de volta para x. Eu estou falando então, tá, eu estou, em outras palavras, matando dois coelhos numa cajadada. Eu estou descobrindo quem é a sua transformação e, consequentemente, a sua inversa. Tá? Então a gente se dá conta aqui exatamente disso. Tá? Então a definição da transformação já foi encontrada. E a definição da inversa é o que sobrou aqui. Tá? Ou seja, a inversa, que transforma f de k em f de x, tá? É exatamente definida por isso aqui. A única coisa que muda é o expoente do núcleo. Tudo bem? Então aqui nós temos a definição da inversa. Tá? Que juntamente, tá, com a definição da nossa primeira transformada, tá, ela vai ser, ou vai terminar, entre aspas, né, vai estar tudo pronto, a gente vai ter prontinho, tá, a ideia de transformada de Fourier, tanto para a ida quanto para a volta, ou seja, para a transformação e para a sua inversa também. Tá? Aí vocês devem estar se perguntando assim, por que você usou que-se? Tá? É só para não confundir, porque se eu uso o x desde o começo lá, tá, esse é bem mais complicado para a gente entender. Então eu preferi sair de que-se para cá e de cá para x, tudo bem? Só que usando a f, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? Então essas duas definições são as definições das transformadas de Fourier, tanto ida quanto volta. Tá? Essa é a parte mais importante da aula de hoje, agora a gente vai ver um exemplo, mas o que eu queria que entendessem era por que existe, por que funciona e como é que é calculado / descoberta transformada de Fourier. Tudo bem? Então tá, vamos dar um exemplozinho bem simples, tá? De uma função aqui, tá? Uma função que é um pulso, tá? Que vai de menos 1 a 1, tá? Então de menos 1 a 1 ela é 1, tá? E fora disso ela é 0, ou seja, em módulo menor do que 1 ela vai ser 1, tá? Em módulo maior do que 1 ela vai ser 0, tá? Como se fosse um degrauzinho, tudo bem? Então, quem é transformado de Fourier dessa função? Aí vocês devem estar pensando, mas lá vem ele transformar a função periódica, então tem que ser periódica? Não. Tá? A gente justamente esticou aquele domínio de menos a para garantir que não precisasse ser periódica e trabalhar com função contínua. Existem algumas condições que eu não falei aqui, tá? Que a gente vai precisar ter, tá? Posso falar na próxima aula, mas, por exemplo, a condição de ser absolutamente integrável, entre outras que a gente pode satisfazer também as condições de Dirichlet, tá? E por aí. Mas aqui vamos só calcular dois exemplos para terminar a aula de hoje, tá? Então o primeiro deles é esse aqui, tá? Então tá aqui o degrau. Tá? Tá aqui a definição de transformação. Se eu aplicar para este caso, tá, a gente vai ter que uma integral de menos infinito, a infinito vai virar uma integral de menos 1 a 1, e a f de x vai virar 1 nesse intervalo, porque fora disso é 0, né? E nele vale 1. Então aqui é simplesmente integrar, tá? E na menos i kx. Tudo bem? Claro, e aplicar nos limites, né? Que são de menos 1 a 1 neste caso especificamente. Tudo bem? Então aqui nós vamos ter 1 sobre raiz de 2π, né? Aqui vai sair o menos ik ali do expoente da exponencial, tá? E aí, bom, aí é só aplicar os termos, tá? Não vai ser nada difícil nesse caso. A gente vai ter a seguinte configuração, tá? Vai ter um e na menos ik menos e na ik, tá? E sobre e na menos ik, que eu dei uma reordenada, tá? E aí, se a gente multiplicar por menos 1, isso aí, tá? A gente vai ter que isso vai ser exatamente 2 sobre π na raiz vezes seno de k sobre k. Tudo bem? Vou deixar para vocês terminarem os detalhes, mas é bem facinho de fazer, tá? Então vamos... Aqui dava para ter posto um gráfico, né? Agora que eu me dei conta, mas é o gráfico de seno x sobre x, né? Um gráfico bem simples. Vocês vão ver que é um gráfico que é uma função que ela vai ser absolutamente integrável também, tá? Para fazer a inversa. E aqui a gente pode, né? Depois a gente pode explorar melhor com os exemplos da aula que vem. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, tá? Que é f de x igual a e na menos x, tá? Quando x é maior que 0, tá? E 0 quando x é menor ou igual que 0. Tudo bem? Tá. Esse outro exemplo aqui, tá? É um exemplo bem mais simples, tá? Aqui já muda, já não é uma função necessariamente periódica, tá? O que prova que não tem sentido ou necessidade, tá? De ser uma função periódica. Tá? Mas nesse caso especificamente, tá? O que acontece? Bom, a gente aplica a definição de novo, tá? A gente vai ter definição aqui de transformada de Fourier, tá? Nesse caso, a gente só tem valores diferentes de 0 para x maior do que 0, então aqui a integral vai ser de 0 a infinito, tudo bem? E, obviamente, eu vou trocar o f de x por e na menos x neste caso, porque é o valor da função, né, para valores de x maiores do que 0. Ali eu vou juntar, tá, esses dois expoentes, tá, e ao integrar vai me sobrar vai sobrar 1 mais ik no denominador, tá, direto assim como era ik no anterior, tá? Claro, tem um sinal de menos ali por causa do negativo e tal, mas enfim. O que acontece aqui nesse caso é o seguinte, quando a gente continua, basta que a gente aplique agora os limites de integração, né, que vai de 0 a infinito, tá? No caso infinito a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente vai aplicar o limite e estudar isso, tá? Então quando a gente faz essa conta, tá, aplicando para
para infinito especificamente, tá? A gente tem essa definição aqui. Bom, o que acontece? Tá? A gente fica tentado, ali eu já troquei em zero, né? E na zero ali vai dar 1, tá? E aí o que acontece aqui no infinito é o seguinte, tem que tomar um cuidado, tá? Porque a gente fica tentado dizer que isso vai dar zero, tá? Nesse caso especificamente vai dar zero mesmo, tá? Mas é o típico exercício que a gente acerta, né? A gente erra e acerta igual, tá? Porque o que acontece, tá? Como tem um valor complexo ali nesse expoente, eu tenho que me dar conta que o limite quando x tende a infinito aqui, tá? Pode ser aberto, entre aspas, tá? Eu tenho que tomar um cuidado disso, porque é o limite de n a menos x vezes n a i kx quando x tende a infinito, tá? O primeiro deles é óbvio que vai para zero, tá? O segundo, especificamente, vai para 1. Eu sei que o produto deles vai dar zero, tá? E por isso eu sei que a resposta vai ser zero, mas eu só estou chamando a atenção disso porque o que acontece é que porque n menos i kx, tá? É cosseno de kx mais i seno de kx. Tudo bem? Só por isso, tá? Então ali no caso é menos i seno de kx, tá? Mas o que interessa é que, bom, quando vai para zero isso, tá? Em módulo, tá? Isso tende a ser 1, tá? Porque o cosseno de zero é 1, tá? Então aqui eu tenho que analisar o módulo deste pedacinho. Neste caso, nesse exercício especificamente, tá? Não vai mudar, tá? Vai ser zero lá, e aí eu vou ter menos 1, tá? Do termo ali que era constante, ou seja, menos 1 sobre raiz de 2π vezes 1 mais ik, tá? Multiplicado com outro menos 1 que sobrou lá, vai dar mais 1, por isso a resposta é 1 sobre raiz de 2π vezes 1 mais ik. Tá? Então só estou chamando a atenção desse pequeno detalhe, tá? Porque em outros exercícios a gente vai ter que tomar um cuidado com isso. Tudo bem? Então tá, a aula de GeoGelite, tá? Era só para entender o começo dos conceitos, né, de como a gente chegava na transformada de Fourier. A próxima aula a gente vem com propriedades e a gente fala mais de coisas um pouquinho mais complicadas. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.